pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jess, se você ainda não me conhece, e aqui no Eu Aprendi na Internet a gente está sempre trazendo aí vídeos com conteúdos para ajudar vocês, criadores de conteúdos aí nessa rotina que a gente sabe aí que é bem complicada e exige bastante da gente. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer um tema aqui que vocês têm perguntado bastante lá no nosso Instagram, que é sobre planejamento e organização. Então muitas pessoas perguntam como é que eu faço para manter a constância, né? Como é que eu faço para ser constante? E pra gente aqui, nesses anos aí de experiência trabalhando na área, a gente aprendeu que o que deixa, né? Com que faz com que a gente seja constante nas plataformas é planejamento e organização, tá? Não adianta. E outra coisa também, eu vou dar algumas dicas aqui, mas eu já adianto que o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Então, antes de chegar num método perfeito pra mim hoje, que funciona super bem, eu passei por vários outros vídeos, por várias outras ferramentas, né? Por várias outras dicas de outras pessoas de organização. Então, algumas eu consegui aplicar no meu dia a dia, outras não, porque vai depender muito da sua rotina em específico. Então, um ponto aí para isso, lembre-se disso. Eu vou trazer aqui o conteúdo, mas você não quer dizer que se você seguir passo a passo de todos esses métodos, ele vai funcionar para a sua rotina. Você precisa testar aí e chegar num resultado aí que funcione realmente para você, tá? Cada um é cada um acorda um horário, cada um tem uma rotina diferente, tem filhos, tem casa, tem trabalho, tem tudo isso para você organizar aí. Eu já usei aqui na minha vida muitas ferramentas, então já usei Trello, já usei Notion, já usei Agenda, já usei o Google Calendar, agenda física mesmo, então eu ainda uso muitas ferramentas, né? Eu não uso uma única para tudo, porque eu não acho que é assim que funciona. Para mim, ainda funciona eu utilizar várias ferramentas. Mas hoje em dia eu sei exatamente para que cada uma, né, delas serve para mim. Então, como que eu faço para organizar minhas tarefas? Eu organizo em uma. Como é que eu faço para organizar meus compromissos? Eu organizo em outra. Meus projetos futuros, né, meus projetos maiores em outra. Planejamento de curso em outra. Então, eu ainda utilizo várias, mas cada uma delas para um ponto específico e assim eu não me perco, né? Eu não perco a informação, eu sei exatamente onde buscar a informação no meu dia a dia. Bom, antes de compartilhar aqui com vocês quais são essas ferramentas que eu uso hoje em dia, eu acho importante a gente passar por alguns pontos sobre planejamento, tá? Para vocês entenderem. E levando em consideração também que o método, né, de planejamento que eu uso aqui para mim é o GTD, que é Getting Things Done. Então é você fazer, esse é um método, né? Existem vários métodos aí de planejamento, de organização, e esse é o método que eu gosto de utilizar por aqui. E antes da gente entrar a fundo aí nas ferramentas, eu vou repassar aqui alguns pontos que eu acho que é super importante para vocês. Antes de tudo, o planejamento, ele precisa ser simples. Então você precisa aí utilizar ferramentas que simplifiquem a sua vida e não que compliquem ainda mais. Então quem aí já nunca tentou começar um planejamento, criou, né, um monte, eu já fiz isso várias vezes, tá, gente? Criou um monte de planilha, um monte de coisas diferente do que você tá acostumada, e depois na hora de usar na rotina, tipo, não deu certo, você não conseguiu ficar alimentando aquilo, você não conseguiu ficar atualizando, né, com o que estava acontecendo. Então, antes de tudo, esse planejamento para você ele precisa ser simples, tá? De uma forma que realmente facilite e não complique ainda mais a sua vida. O seu tempo vale muito, então quando a gente começa a se organizar na nossa rotina, a gente percebe o quão precioso é o nosso tempo. Então você consegue ali organizar as suas tarefas e às vezes um momento que você passava sem fazer nada, né? Você tinha um horário perdido, aí quando você não tem, né, algo para seguir, meio que a gente se perde mesmo. Você pega o celular e você se perde, você fica navegando ali no Instagram, onde quer que seja, e você se perde um pouco. Então, quando você planeja tudo direitinho, você sabe que é aquele tempo para você fazer aquela tarefa, aquele outro tempo você vai estar fazendo outra tarefa, e a gente percebe o quanto o nosso tempo é importante, gente, e o quanto a gente consegue fazer em um dia. Um dia organizado, quando você organiza a sua agenda, você consegue fazer muita coisa. A gente consegue ser muito produtivo do que um dia onde você simplesmente não segue nada. Você deixa aí a Deus dará e na maioria das vezes você acaba se perdendo em alguma coisa que não vai te trazer resultado, né? Em coisas que não estão te levando ali para você alcançar o seu objetivo. No começo você vai errar no seu planejamento, então não se preocupe com isso, tá? Sempre que você for planejar tarefas, quando você está no começo, você não sabe muito bem quanto tempo leva, então você vai errar, isso é normal. O importante é você não ficar engessado naquele planejamento e você ir alinhando ele, né, dia após dia. Então aqui, por exemplo, até hoje, eu não gosto de fazer um planejamento semanal, eu não gosto de pegar e definir ali toda a minha semana como é que vai ser, eu gosto de fazer diário.
Então, no dia anterior ou no começo do dia, de acordo com tudo que aconteceu, eu vejo ali como que eu vou organizar o meu dia. Primeira coisa que eu faço, ou no dia anterior, né? Que aí você já acorda com aquele seu dia organizado. Mas sempre de um dia pro outro, porque se organizar a semana inteira, pode acontecer tanta coisa. Um dia eu posso ter planejado ir dormir às 10, mas aí aconteceu alguma coisa e eu fui dormir meia-noite. Eu não vou conseguir acordar a hora que eu tinha estipulado, fazer tudo que eu tinha planejado, então vai mudar todo o planejamento. Então, para eu não ter esse retrabalho, eu vou fazendo sempre de um dia, né, um dia por vez. Então, o importante é que você não se engesse, tá? Você percebeu ali que tá errado, ajusta e vai ajustando. Não tem problema você errar, você não conseguir cumprir no início. O interessante é você ir aí reformulando isso. E esse ponto aqui nos leva para o ponto seguinte, que é você não tem o controle de tudo. As coisas podem não acontecer como você planejou. Então, você planejou executar algo, ou você planejou ali que naquele dia você ia finalizar tal projeto, não deu certo, aconteceu alguma coisa que você não conseguiu finalizar, tudo bem, bola pra frente. O importante é você poder replanejar, né? Dar uma olhada ali no que tem pro próximo dia e o que você pode trazer para você conseguir concluir aquele projeto, tá? Então você não tem o controle de tudo. Tenha isso muito claro na sua cabeça. Você não consegue controlar tudo e pode ser que as coisas não saiam como você tinha planejado. E aqui tem um último ponto para você, que é a rotina, ela liberta e não aprisiona. Tem muita gente que ao pensar em rotina pensa, não, eu não gosto de ter uma rotina. Eu gosto de viver mais livre, eu não gosto de fazer todo dia a mesma coisa. Só que, gente, a rotina ela é libertadora. Ela vai fazer com que você consiga fazer muito mais coisas durante o seu dia e você vai conseguir ter o equilíbrio em várias áreas da sua vida. Então, assim, indico muito que você tente, tá? Se você já tem esse negócio contra aí, não gosto de rotina, não quero rotina na minha vida, testa. Faz um teste, pega uma semana, define ali uma rotinazinha pra você seguir e ver como vai ser o seu dia, porque a gente acaba definindo alguns tempos, né? Aqui eu vou trabalhar, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo, só que isso é libertador, porque aquele tempo que você está trabalhando, você está realmente trabalhando, você está realmente focado naquela atividade. E aí você consegue terminar tudo aquilo antes, pelo menos aqui é assim. E aí, sei lá, 5, 6 horas da tarde, eu já terminei tudo que eu tinha pra fazer no dia. E aí eu tô livre pra fazer as outras coisas, pra fazer o que eu quiser. Então assim, testem, tá? Porque a rotina, ela realmente faz com que você viva melhor aí todas as áreas da sua vida, que você consiga ter um equilíbrio entre todas essas áreas. Bom, agora então, já que eu já repassei esses pontos que eu acho que são super importantes para vocês entenderem antes da gente entrar nas ferramentas, eu vou compartilhar quais são as ferramentas que eu uso aqui no meu dia a dia, tá bom? Lembrando que essas ferramentas funcionam pra mim hoje, tá? Não sei, vai depender aí da sua rotina, se elas vão funcionar pra você. A primeira dessas ferramentas é a ferramenta chamada Todoist. Eu tinha um pouco de receio com essa ferramenta, eu ali fui relutante, né, pra não usar, porque eu já tinha outras ferramentas, eu falei, não quero mais uma ferramenta de ticar, né, que é daquelas que você completa a tarefa, mas foi a ferramenta que eu mais me identifiquei depois, no final das contas, e é a que eu mais uso aqui no meu dia a dia. Então, Todoist é uma ferramenta de organização de tarefas. Eu uso ela para organizar minhas tarefas do dia a dia. Por quê? Como ela funciona? Eu consigo ali listar tudo que eu tenho para fazer no dia e ela me ajuda muito, porque ela tem alguns recursos dessa ferramenta que você pode setar, né, definir ali algumas tarefas para os próximos meses. Então, como aqui eu tenho algumas tarefas que são repetidas, todos os dias eu tenho que fazer essas tarefas, eu já seto ali na ferramenta que todos os dias eu tenho que responder a área de membros dos alunos, por exemplo. Então eu deixo ali e todos os dias essa tarefa automaticamente aparece para mim. Não preciso lá colocar de novo, né? Então já coloquei que todos os dias aparece. Todos os dias eu tenho que ler os meus e-mails. Então tem lá, ler os e-mails todos os dias. Todo dia 20 eu tenho que pagar conta de luz, por exemplo. Aí eu coloco lá, pagar conta de luz todo dia 20. A ferramenta vai lá e todo dia 20 ela me lembra que eu tenho que pagar conta de luz. Então assim, eu achei ótimo, tá? Porque eu fazia essa parte antes na agenda. Eu pegava a agenda de papel e anotava todo dia 20 que eu tinha que pagar tal coisa pra não esquecer, né? E eu não queria pegar... Eu cheguei a usar o Trello uma época pra fazer essas tarefas diárias, mas eu tinha que escrever novamente, eu tinha que refazer todas as tarefas diariamente. Então, assim, a Todoist pra mim foi a melhor e é a que eu mais uso pra isso. Então, Todoist pra organização de tarefas diárias, mensais, recorrentes, é muito legal, tá?
Segunda ferramenta que eu uso por aqui é o Google Agenda. Então, o Google Agenda é uma ferramenta que eu acho que deve ser aí familiar para todo mundo, né? Se você não usa, pelo menos você já ouviu falar e você tem acesso ali, porque faz parte dos recursos ali para quem tem uma conta no Gmail. E nesse Google Agenda eu organizo o meu dia a dia, os meus blocos, né? Por exemplo, bloco de exercício, bloco para eu tomar meu café da manhã e me arrumar, bloco de trabalho, bloco de almoço, bloco de trabalho de novo, bloco de lazer. Então, eu organizo meu dia a dia em bloco. Além dessa organização, eu coloco os compromissos, então as reuniões que a gente tem, né, com outras pessoas, e os compromissos externos, médico, mercado. Então, os dias que eu tenho que já planejado, né, que eu vou sair de casa, que eu tenho que ir para outra cidade, que eu tenho que viajar, que as pessoas vão me visitar, eu também coloco ali, porque eu já sei que minha rotina vai ser diferente. Então, no Google Agenda é onde eu coloco tudo que está relacionado aí a esses compromissos com outras pessoas. E é onde eu faço esse planejamento diário de como vai ser meu dia, como eu vou dividir ali meus blocos. Então, hoje, por exemplo, eu tô aqui gravando, ele tá dividido assim. Teve o meu horário ali da minha prática de yoga pela manhã, o meu café da manhã e eu me arrumar pra gravar. Agora eu tô no bloco de trabalho, que é onde eu tô gravando esses vídeos. Depois eu tenho meu bloco de almoço, mais um bloco de trabalho e aí eu finalizo meu dia. Então, é assim que eu faço. Nesse Google Calendário, eu não coloco o que eu vou fazer no meu bloco de trabalho, por exemplo. Eu só defino que de tal hora a tal hora eu vou estar trabalhando. Onde eu tenho o que eu vou fazer? No Todoist, que é onde eu tenho minhas tarefas, tá? Então, essa é a diferença aí, essa é a divisão. Quando a gente não sabe muito bem como usar essas ferramentas, você acaba colocando duas coisas. Então, coloca no Todoist e aí no Google Calendário, por exemplo, agora estaria lá, gravar vídeo do YouTube. E não é isso, tá ali o bloco de trabalho. E o que eu vou fazer nesse bloco de trabalho é o que tá ali no meu Todoist, que é o que eu tô aqui fazendo nesse momento que é gravando o vídeo. Então, é mais ou menos assim, tá? Outra ferramenta que eu uso por aqui, que eu confesso que eu já usava mais, hoje em dia eu uso um pouco menos, é o Trello, tá? O Trello hoje em dia eu uso para planejamento de cursos. Basicamente isso hoje em dia, não uso para mais nada. Então, eu uso para planejar um curso. Então, vou gravar um curso novo, coloco ali quais são os módulos, quais são as aulas e uso as etiquetas ali para definir o status de cada aula. Se eu já escrevi o roteiro, se eu já gravei, se já foi editada, se já está na plataforma. Então, eu uso ali o Trello para essa parte de planejamento de cursos, tá? Projetos de trabalho. Só para isso, exclusivamente para isso. Não uso para mais nada hoje em dia, tá? E a quarta ferramenta é o Notion. E aí o Notion eu uso para projetos maiores da minha vida. Então ali no Notion eu tenho a parte pessoal, a parte da empresa. E aí na parte da empresa eu tenho todo o controle financeiro. Na parte pessoal eu tenho os meus projetos pessoais de vida a longo prazo. Na parte de alguns trabalhos aqui que a gente faz, eu tenho um planejamento maior também de tudo que precisa ser feito. E aí eu uso o Notion para me organizar. Então, para projetos maiores, para coisas que eu consulto pontualmente, Notion, tá? Para os meus estudos, então a gente tem aqui alguns cursos, né, que a gente faz. E lá no Notion eu tenho uma seção de cursos, com todos os cursos listados. E aí eu vou assistindo as aulas, vou tendo os insights e vou anotando tudo no Notion. Então, hoje em dia é assim que eu uso o Notion, tá? E eu gosto muito dessa parte. Ele fica ali, ele organiza toda esse geralzão. Quando eu quero consultar, eu vou para lá. E a questão da agenda de papel, que eu usava muito, eu ainda tenho aqui, vocês podem ver, eu não uso mais a agenda pautada, né, com a agenda com datas e horários, não uso mais. O que eu gosto de ter é um caderno para anotações, porque ainda assim eu gosto de anotar muita coisa no papel, eu gosto, não sei por que eu gosto. Então, por exemplo, eu tenho que montar uma estratégia de stories, né, para essa semana. Aí eu vou lá, pego o papel, não sei porque eu gosto, e vou lá e faço no papel, porque eu tive essa ideia e eu quero fazer no papel. Ah, tô com uma ideia de post, vou lá e escrevo no papel, depois eu passo pro Vi fazer. Então muita coisa eu ainda uso papel, porque eu gosto dessa sensação de você pegar e passar ali pro papel, é coisa minha. Mas você poderia fazer isso muito bem ali no seu Notion também, aí eu indicaria o Notion. Por quê, gente? Tudo isso de tarefas diárias. Calendário, blocos de trabalho, né? Blocos de trabalho, blocos de qualquer coisa. Trello, projetos de cursos, tá? Prefiro. Tem muita gente que organiza o planejamento de posts pelo Trello. A gente já fez isso aqui muito. Hoje em dia não. A gente não faz mais. Hoje em dia é Notion. E aí no Notion são esses projetos maiores, mais longos, e onde ficam as coisinhas guardadas ali pra gente conseguir consultar os dois, tá?
O Canva está vindo com uma novidade em breve, com ferramentas para esse tipo de atividade, tá? Então já fica um spoiler aí para vocês. Em breve eles estão lançando, sem data ainda para previsão de lançamento, mas vai sair algo aí relacionado a essa parte de planejamento parecido com o Notion. Claro que o Notion é bem mais completo hoje em dia, mas eles estão lançando algo parecido aí, inclusive com os checklists, né, pra gente dar o check ali na tarefa. Então se preparem que em breve vai sair e aí a gente traz aqui pro canal esse conteúdo, tá bom? Bom, como eu comentei lá no início do vídeo, tudo isso que eu passei aqui é muito individual de cada um, então testem aí todas essas ferramentas, veja se você gosta, né? Tem que fazer o teste, ver se se adapta para sua rotina e me conta aqui nos comentários qual você usou e qual você mais gostou. Inclusive, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque eu estou para lançar um curso de organização, onde eu vou ensinar cada uma dessas ferramentas e como que eu faço para organizar meu dia a dia. Não sei se no momento que você está vendo esse vídeo, esse curso, né, já está liberado ou não, então confira aí na descrição, se estiver liberado eu te convido a conhecer, se não é só esperar mais um pouquinho que daqui a pouco a gente libera pra vocês, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram também e a gente se vê num próximo